Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Pergunte Pra Gente. Aqui nós falamos sobre como conhecer a si mesmo e a humanidade que existe em você. E isto é o autoconhecimento e o desenvolvimento pessoal na prática. Eu sou o Ailton Souza e você é muito bem-vindo aqui. Hoje vamos falar sobre o medo e a coragem. Porque a maioria das pessoas tem ou desenvolve algum tipo de medo. E o medo já é tido como um dos maiores inimigos do homem. Lembrando antes que o nosso e-mail é perguntepragente@manualdegente.com. Envie as suas perguntas para nós. Então, vamos falar sobre o medo e a coragem. E para começar, vamos a uma pergunta conceitual. O que é o medo? E afinal, para que ele serve? O medo é uma sensação, mas pode ser também um sentimento que te faz ficar alerta para algum perigo iminente, algum perigo que ocorre em relação a você, a sua pessoa. É uma sensação de medo que se torna muito física às vezes, e o sentimento já é mais interno, quando ele está dentro de você. É quando você tem algo no ambiente que te alerta ou também que ocorre externo a você e que te provoca sentir o medo. Isso tudo é fisiológico e irracional. Então, dentro de você, quando algum perigo acontece à sua volta, disparam-se diversas reações químicas no seu corpo. É como se fosse uma tempestade interna, com descargas de adrenalina, cortisol e outros hormônios. Tudo de uma vez. E isso acelera o seu coração muito rapidamente, causando diversas mudanças em você. É um preparo para a sua ação. Então nós entramos no que eu chamo de modo de sobrevivência. Só para citar algumas dessas mudanças, é como se acontecesse de uma vez, tum! O seu coração acelera, disparado, e a sua visão fica muito focada, assim, olhando para a causa do perigo, tentando entender ali. Só que você não pensa, você só reage. É como se você ficasse hipnotizado. Então, você sente o sangue fluindo para os seus pés e mãos. Na verdade, isso tudo é um preparo para você lutar ou fugir. É uma reação. E quando acontece isso, veja bem, o sangue que sair de algum lugar, ele vai para outro. E ele abandona as áreas mais altas do seu cérebro. É por isso que lá no seu neocórtex pensante, essa parte mais alta do seu cérebro, o sangue sai dali e flui para as outras áreas. Por isso que você não consegue pensar direito quando está em perigo. É somente reação, atitude. É isso que o seu corpo quer. Você não pensa assim com calma e decide o que vai fazer, não. Não acontece dessa forma. E tem tantas outras reações involuntárias dentro de você que todas elas são simplesmente com foco de proteger a sua vida. Como se manter vivo naquele momento. Então, em resumo, é lutar ou fugir. As pessoas brincam que é ou mato ou morro. Ou eu corro para o mato ou eu corro para o morro. Tudo se resume neste momento ao lutar e fugir. Simples assim. E você escolhe qual dessas duas atitudes vai tomar, dependendo dos sinais de perigo que foram os seus alertas. Então, quase sempre é fugir. Assim, a função principal do medo é proteger a sua vida e a vida de todos os seres e animais. A parte mais importante para eu te mostrar aqui sobre o medo, é como ele nasce. É porque quando ele acontece em você, ele é irracional. Ou seja, ele não nasce assim do seu raciocínio calmo, tranquilo, não. Não dá para você prever exatamente o que você vai fazer. Veja bem, entender isso tem uma grande importância porque vai te mostrar quais são os caminhos que acontecem dentro de você. E aí, depois que você entender isso, você vai conseguir ver quando acontecer ou lembrar de algum acontecimento de medo, não é mesmo? Nós temos, assim, partes mais distintas em nossos cérebros. São milhares de divisões já estudadas e que foram feitos para entender essa máquina fantástica que nós temos. Mas vamos supor que nós fizéssemos um zoom em nosso cérebro
e assim ele fosse se aproximando de fora para dentro. A primeira coisa que nós veríamos, seriam bem nítidas para a gente, seriam umas divisões, 3 divisões, é o chamado cérebro trino. Uma parte menor é a nossa base, ele está aqui mais baixo, é uma parte central do nosso cérebro e bem mais baixa. Essa parte menor na base é chamada de reptiliano e ela cuida da sobrevivência e da nossa reprodução. É o nosso cérebro mais físico, animal. Inclusive, ele é chamado de reptiliano justamente porque o nosso cérebro é o mesmo cérebro que tem nos répteis, básico, o cérebro animal, sem evolução nenhuma. E ele só serve para reproduzir e salvar você de ser predado por outros animais. Foi isso que garantiu com que nós evoluíssemos e chegássemos à civilização moderna como somos hoje. Depois, logo acima desse cérebro, nós temos uma parte mais central, que é uma parte intermediária. É o que chamamos de cérebro límbico, que tem um formato assim bem parecido com uma orelha. E esse nome límbico vem do anel, é pelo formato que ele tem. E ele cuida do nosso emocional. Todos os sentimentos estão instalados ali, todos eles são trabalhados ali. Inclusive, as pessoas pensam que os sentimentos estão aqui no coração, mas na verdade, não, porque o coração acelera quando a gente se emociona, então causou essa confusão nas pessoas, mas tudo é comandado pelo nosso cérebro mesmo. O coração é só uma resposta. Na verdade, todo o comando que está no cérebro, onde gerenciamento de emoções, nessa parte límbica, é que faz com que você sinta alegria, tristeza e outros sentimentos que são tão importantes e tão comuns para todos nós, né? O nosso grande cérebro, acima desse, é o pensante, o neocórtex. Esse é o nosso cérebro inteligente, que é o nosso cérebro assim, que cuida mais do raciocínio, da fala, e tudo quanto for pensamentos estão ali. Falou em pensamentos, é aqui, na parte mais alta do cérebro. Bom, tudo isso funciona muito bem, porque existe uma coisa chamada plasticidade cerebral, que é a capacidade do seu cérebro de funcionar como se fosse um único cérebro, tudo interligado, funcionando tudo junto e misturado, ao mesmo tempo. Não é acontece uma coisa e depois a outra, é tudo em simultâneo. Agora, voltamos ao medo. Ele está instalado na parte mais básica do nosso cérebro, na parte mais antiga, no nosso físico, no nosso animal, na verdade, na nossa parte instintiva. Justamente porque numa situação de perigo, não dá para você pensar em nada, é simplesmente ação, e nesse caso, reação. Então, a ação ou reação é somente bruta, e é dali que parte uma grande explosão muscular necessária para te salvar. E é também por isso que ele carrega em si os maiores comandos energéticos para a proteção animal e comanda você e a sua natureza para sair dali. Por isso que ele tem o poder e a função de tomar o comando da sua vida e derivar para o modo de sobrevivência, sem pensar, sem te perguntar. Tudo isso involuntariamente. É um animal e, nesse caso, um homem com medo, ele pode, inclusive, fazer coisas que ele não conseguiria executar, porque todo o seu ser está comprometido com funções imediatas de salvar sua pele. Tudo coordenado em uma única direção. Saia daqui. Nesse caso, de você resolver fugir. Ou, se você for um Tarzan, no caso do exemplo do leão, de repente querer lutar com ele, ou de um jacaré, e aí tentar salvar a sua vida. Isso tudo vai de um certo preparo e de como você está na sua relação com a sua natureza em si, aquele momento. Bom, quais são os níveis do medo?